Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo continue em cada coração nesta noite, aos que estão aqui presentes e aos que estão nos assistindo de forma online. Que Deus possa nesta noite olhar para cada um de vocês e receber a bênção que você precisa, que você coloque diante do Senhor, que o Senhor possa te abençoar grandemente. Feche os seus olhos. Paizinho querido, Deus de graça e misericórdia, nós estamos, Senhor, aqui neste lugar, um lugar santo, um lugar separado para louvor e glória do Teu nome, Senhor. Um lugar onde os Teus filhos se reúnem, Senhor, para um momento de comunhão, de aprendizado e de adoração ao Teu santo e bendito nome, Senhor. Porque é o que podemos fazer para Ti, Senhor, é cultuar a Ti, ó Deus. Somos Teus filhos, somos gratos, porque somos salvos por Ti, Senhor. Ó Deus eterno, em nome de Jesus Cristo, fala com a Tua igreja, usa-me nas Tuas mãos, que possamos, ó meu Deus, relembrar aquilo que temos estudado na Tua palavra, e possamos, ó meu Deus, levar para nós durante essa semana, e a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, ser, ó meu Deus, realmente edificada pelo ensino da Tua palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Os irmãos podem assentar-se. Glorificado seja o nome do Senhor por estarmos aqui na casa do Senhor. Amém? E festa, né, irmãos? Festa todo fim de semana, festa de tarde, de noite, domingo e assim por diante, né? O povo de Deus é um povo festeiro. Amém, irmãos? Quando você olha para a palavra de Deus no Antigo Testamento, você vai perceber que tudo era motivo de festa, né? O povo de Israel era muito festeiro, se reuniam constantemente e faziam festa e dançavam e cantavam na presença do Senhor. E nós somos festeiros também, porque somos servos do Senhor. Se tem alguém nessa terra que tem razão para se alegrar, são os salvos, são os cristãos. Tem razão para se alegrar. Por mais que a vida esteja difícil, complicada, algumas tribulações que você tem enfrentado, tem algo em você, que é a salvação, que é o sacrifício de Cristo Jesus, na cruz do Calvário, por mim e por você. Isso é um motivo muito grande, muito importante, para você se alegrar, para você glorificar o nome do Senhor, para você pular e dançar e cantar na presença do Senhor. Amém? Ainda que às vezes os nossos joelhos já não aguentam mais, né? Quando os jovens começam aqui, fazer aquele louvorzão aqui na frente, que dá assim, eu fico assim, né? Porque já o joelho não ajuda. Não que me falte vontade, não me falta vontade. Eu quero me alegrar, mas o joelho já não condiz mais. Mas eu fico feliz, né? Porque o povo de Deus é um povo feliz, um povo alegre. Amém? E nós vamos falar um pouquinho, de acordo com a orientação que foi nos passado, da direção da igreja, conforme já foi aqui falado. Nós vamos falar um pouquinho de família. Porque família não é só no mês de maio. Família é todos os dias, é todas as semanas, é todos os meses, é o ano todo. Amém, queridos? Família é uma instituição que nasceu no coração do Criador, no coração de Deus. Foi Ele que criou, foi Ele que formou, foi Ele que sonhou, foi Ele que idealizou. E isso está no coração dele. Então cabe a mim e a você a responsabilidade de lutar pelos valores da família constantemente, em todo o tempo. Não só no mês da família. É bom, temos o mês da família, é importante nós falarmos também de família no mês da família, aproveitar esse momento, mas família é todos os dias. E para a glória de Deus, então, nós vamos falar sobre valorizando a família. Nós estamos vivendo um período muito difícil, onde os valores morais,
os valores da família, os princípios sob os quais Deus a formou, estão sendo banalizados. Família está ficando de uma forma irrelevante. A mensagem que a gente ouve, na maioria dos lugares, o padrão família alterou. Mas a gente que conhece a palavra de Deus e valoriza a palavra de Deus e tem ela como regra de fé e de prática, nós entendemos que ela precisa funcionar nos padrões divinos. E estamos vivendo momentos difíceis e, mais do que nunca, precisamos nos esforçar, precisamos trabalhar esses valores para que nós não venhamos a esquecer o desejo de Deus, a vontade de Deus, a forma com que Deus quer que nós vivamos como família. E às vezes também nós deixamos para valorizar depois que perdemos. Muitas vezes nós esquecemos de dar o devido valor no momento certo, vamos levando a vida conforme dá, vamos empurrando com a barriga, e não trabalhamos, e não tratamos, e não cuidamos, e não investimos na nossa família. E aí quando a gente perde, a esposa perde o esposo, ou o esposo perde a esposa, ou os pais perdem os filhos, ou os filhos perdem os pais, aí a gente corre atrás do prejuízo. E muitas vezes não é possível mais recuperar. Então, eu quero falar com vocês hoje. Família não tem preço, tem valor. Amém? A igreja em si é uma família. Nós temos o hábito aqui na Barreirinha de dizermos a família e a Barreirinha, né? Eu acho tão lindo isso. E não com orgulho, porque a gente não pode ter orgulho disso, tá, irmãos? Mas que a gente realmente aqui é família, né? Eu vejo, assim, as pessoas se tratarem e quando a gente faz as programações, né? Seja feminina, seja dos jovens, seja masculina, enfim. Quando a igreja promove, né, as programações, todos se envolvem e participam. Eu vejo isso uma unidade, né? Então, a família e a igreja são dois projetos que Deus usou a mesma essência para formar, que é a diversidade e a unidade. E a família é muito importante, irmãos, porque é o nosso lugar de descanso. Nossa casa, o nosso lar, é o nosso lugar de descanso. É tão bom saber que quando terminamos um dia de trabalho, temos para onde voltar. Temos um lugar para ficar e saber que lá vamos encontrar as pessoas que amamos, que nós vamos encontrar o nosso canto para descansar. Vamos ver nossos filhos, vamos ver nosso esposo, vamos ver a esposa, enfim, ver aquele a quem nos amamos. Por isso precisamos sempre cuidar da nossa família, cuidar da nossa casa, para que ela sempre seja o lugar de refúgio, o lugar onde tem amor, onde tenha carinho, onde tenha afeição, onde tenha harmonia. E tudo isso só é possível dentro do propósito de Deus. Se Deus estiver presente, esta família vai bem. Se Jesus for convidado para morar com esta família, esta casa vai ser próspera. A leitura que foi feita no início do Salmo 128, que fala para nós, que fala: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Bem-aventurados quer dizer mais que feliz.
Então, a casa que teme ao Senhor, onde o sacerdote do lar teme ao Senhor, propõe a essa casa, promove a essa casa, facilita a essa casa a viver em prosperidade. E não só falando de prosperidade financeira, mas prosperidade emocional, prosperidade espiritual e prosperidade social. O homem que teme ao Senhor, que é um sacerdote no lar, faz com que a sua família seja próspera, seja feliz, seja bem-aventurada. Ele terá o seu trabalho, e do seu trabalho ele terá o comer, ele proporcionará à sua família a comida. A esposa dentro da sua casa será como uma videira frutífera. E aí nós vamos vendo aqui as bênçãos que vêm sobre a casa que tem o sacerdote, né? A casa que teme ao Senhor. Tudo isso é possível, tudo que nós falamos aqui, irmãos, só é possível com a presença de Cristo Jesus. Porque os momentos difíceis vêm, as lutas vêm, as tribulações vêm, mas com Cristo nós a vencemos. Com Cristo nós seguimos em frente, com Cristo nós passamos pela tribulação e somos mais do que vencedores. Jesus disse para a gente não ficar abatido, não ficar aflito, né? Sobre as tribulações, porque Ele venceu as tribulações, Ele venceu o mundo, Ele venceu as lutas daqui. E aí Ele diz que se Ele venceu, nele nós podemos vencer também. Eu escolhi uma leitura para dar seguimento aqui à mensagem, que está registrado no Evangelho de Lucas, capítulo 15, dos versículos 8 ao 10. Se você quiser acompanhar, fique à vontade. Lucas, capítulo 15, dos versículos 8 e 10. Em nome de Jesus. O qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la? E quando a encontra, reúne as suas amigas e vizinhas e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei minha moeda perdida. Eu lhes digo que, da mesma forma, há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Esta parábola que Jesus está aqui mencionando, né, fala de uma mulher que tinha moedas, né, 10 dracmas, e ela perde uma dessas moedas. E ela então sai à procura pela casa, começa a varrer, a limpar, a organizar, para buscar encontrar essa moeda. E quando ela encontra essa moeda, ela fica tão feliz com essa moeda, que ela chama suas vizinhas, suas amigas, para que venham se alegrar com ela, festar com ela, pelo fato dela ter encontrado as moedas. A moeda, na verdade. Se essa moeda tivesse preço, que significado teria esta mulher gastar dinheiro para comprar coisas para se alegrar com as suas vizinhas e com as suas amigas? Se ela iria gastar, que valor teve ela então encontrar? Na verdade, essa moeda não tinha valor financeiro, valor monetário, mas ela não tinha preço, mas tinha valor diferente de preço, porque preço é algo que você paga por aquilo, e valor é algo que o preço não é suficiente, qualquer preço que você coloque não é o suficiente para pagar. Um exemplo muito bom é a sua vida e a minha vida.
para o Senhor Jesus. A sua vida não tem preço. A sua vida tem valor. Porque Jesus pagou um preço altíssimo, que foi a sua vida, que foi o derramar do seu sangue, para poder resgatar eu e você, para poder salvar eu e você. Então, a minha vida e a sua vida não tem preço, tem valor. É isso que Jesus mostra para nós, né? Vamos dizer, se você tem um plano médico, você faz um plano de saúde, né? Onde quando você tem as necessidades, né? Algum problema de saúde, você precisa fazer os seus exames, precisa fazer consultas, cirurgias, você então busca por esse plano. E você paga mensalmente um determinado valor para esse plano. Esse plano tem preço, mas a sua saúde tem valor. Os irmãos entendem? É diferente. O plano tem preço, mas a saúde tem valor. O remédio tem preço, mas a sua saúde tem valor. Segurança, nós colocamos cerca elétrica, colocamos grade, colocamos cadeado e colocamos vários tipos de segurança para a gente se sentir seguro na nossa casa, no carro, enfim, né? E isso tem um custo que você paga por mês para ter essa segurança. Mas a sua segurança não tem preço, tem valor. Amém, queridos? E tantas outras coisas que nós poderíamos falar aqui, né? Casamento, por exemplo. Quando dois jovens resolvem casar, né? Então tem toda uma preparação, tem toda uma busca por tantas coisas para fazer naquele dia. É as roupas, é o enfeite da igreja, é o local onde vai ser a festa, é tantos preparativos. Tudo isso tem um custo. Mas no dia a dia o seu casamento tem valor e não custo, e não preço. O seu casamento tem valor. Então, para aquela mulher, a moeda perdida, voltando para esse texto, não tinha preço, ela tinha valor. Porque talvez saísse mais barato para ela deixar para lá a moeda do que gastar com uma festa com as suas amigas, com as preparações para um café à tarde, um jantar talvez, né, para ela poder comemorar. Mas como tinha valor, ela não se importou na questão do preço, por causa do valor, né? Jesus conta aqui também uma outra parábola, que é a parábola do filho pródigo, que o filho se revolta contra o pai, e ele quer a parte da herança. Ele nem poderia pedir, porque ele era o filho mais novo, e naquela época, primeiro o mais velho recebia a herança, né, para depois o mais novo. E esse filho pega a sua herança e some pelo mundo, e vai viver a sua vida do jeito que lhe apraz, do jeito que lhe agrada. E ele gasta tudo que tem. E no mundo é assim, enquanto você vale o que tem. Enquanto você tem, você é amigo. Quando você não tem mais nada a oferecer, você é deixado de lado. E aconteceu exatamente isso com o filho pródigo. E quando ele se encontrou sem nada, ele se lembra da casa do pai, daquela casa que um dia ele se revoltou contra ela, daquele pai que um dia ele virou as costas para ele, e aí ele pensa, até um empregado do meu pai está melhor do que eu aqui, passando necessidade. E aí então ele pensa em voltar. Quando ele volta para a casa do pai, o pai estava o aguardando de braços abertos. E o pai corre ao encontro desse filho. E esse filho chega e ele vai pedir perdão, e o pai já oferece para ele uma festa, um anel, um calçado, já manda matar um bezerro,
para fazer uma festa, porque o filho estava perdido, e agora esse filho voltou. Mas nessa história tem um outro lado, que a gente tem também um grande aprendizado, que é o filho que estava em casa. O filho que saiu se perdeu fora de casa. Mas havia o outro filho que se perdeu dentro de casa, porque não soube valorizar a família que tinha, o pai que tinha, a provisão que tinha, os banquetes que tinha. E quando o irmão mais novo volta, e ele vê toda aquela festa, ele se revolta, porque ele se viu o outro mais abençoado do que ele. Mas na verdade, ele não foi tão abençoado, porque ele não soube aproveitar. E aqui eu quero levantar uma questão, no sentido que muitas vezes nós temos nossa casa, nós temos nossa família, e não sabemos valorizar a família que temos. O esposo trata mal a esposa. A esposa, por sua vez, trata mal o esposo. Os filhos desonram os pais. Os pais não têm amor dos seus filhos. E talvez você possa até pensar aí e dizer: não, mas na minha casa eu amo a minha esposa, eu amo meu esposo, eu amo meus filhos. Ou os filhos podem estar pensando: eu amo meus pais. Mas a gente vai prestar atenção mais profundo, que na verdade isso, amar a família implica em detalhes mais profundo. Não é só dizer eu amo, mas é no cuidado. Você, esposo, investe na sua esposa? Você, esposo, cuida da saúde da sua esposa? Se preocupa com a saúde da sua esposa? Você, esposa, se preocupa com a saúde do seu esposo? Nós tivemos aí Outubro Rosa, que é uma campanha feita, né, contra uma doença maligna, que ataca principalmente as mulheres, né? Agora nós estamos no Novembro Azul, que é o mês que faz a campanha contra uma doença que ataca os homens. Esposa, você se preocupa se teu esposo anda fazendo os exames que precisa ser feito? Você, esposo, a mesma coisa? Ou deixa para correr quando já não tem mais jeito? Ou se assusta com o resultado de um determinado exame, porque não houve uma prevenção? Família precisa de cuidado. Família precisa de carinho. Família precisa de investimento. Você, marido, se preocupa com a sua esposa em levá-la para passear, para dar uma volta no parque? Esposa, você se preocupa em sair com seu esposo, tomar um café na padaria? Não sai muito caro. Os seus filhos, você acompanha seus filhos na escola? Você olha o que ele usa, o que ele trabalha, a matéria que ele estuda, o que está sendo ensinado para o teu filho na escola? Você acompanha isso? As amizades dos filhos, você sabe com quem teus filhos andam? Isso tudo é cuidado, é carinho. E eu e você, como cristão, temos obrigação de entender o verdadeiro valor da família. E lembrando que a tua família não é por acaso. A tua família é projeto de Deus. A tua família é sonho de Deus. Foi Deus que uniu essa família, a tua família. A tua casa precisa estar afinada com a vontade de Deus. Seja você mulher cristã, ou seja o marido cristão, ou às vezes quando um lar tem um que não é, não importa. Você que é cristão tem que entender a necessidade de viver esta família nos padrões divinos, nos padrões de Deus, nos padrões da palavra de Deus.
A Bíblia ensina para o homem, para a mulher e para os filhos o comportamento específico de cada um. Você quer ser um bom esposo? A palavra de Deus te ensina. Você quer ser um bom pai? A palavra de Deus te ensina. Você quer ser bom filho? A palavra de Deus te ensina. Você quer ser uma boa esposa, uma boa mãe, uma boa dona de casa, uma boa serva? A palavra de Deus te ensina. Tem versículos na palavra de Deus que nos ensina e nos dá todo o direcionamento. Paulo aos Efésios fala sobre marido, esposa e filhos. E acho tão interessante que de uma forma bem simples, ele fala algo muito profundo. Quando ele diz que o marido tem que amar a esposa, assim como Cristo ama a sua igreja. De que forma Cristo amou a sua igreja? Dando a sua vida por ela. E para a esposa, ele diz que é necessário que essa esposa entenda o que realmente quer dizer a submissão ao seu marido. Que muitas vezes é confundido com outras coisas, mas ser submissa ao marido não tem nada a ver com o ser capacho, não. Muito pelo contrário. Mas é andar junto, do lado, como auxiliadora. E para os filhos, ele também diz: Pai, não provoqueis a ira aos vossos filhos. Porque muitas vezes a gente faz coisas que incita a ira. E isso às vezes cria um clima dentro de casa. E tudo isso a Bíblia ensina para nós. E se ela ensina, se está escrito na sua palavra, se está ali, é porque é importante para mim e para você. Só Deus pode idealizar uma coisa como essa, irmãos. Colocar um homem e uma mulher para viver debaixo do mesmo teto. Porque são muito diferentes um do outro. Muito diferente. Mas Deus coloca para viver debaixo do mesmo teto. Se Ele coloca, é porque é possível. Porque Ele se coloca como idealizador da família, e Ele sendo o centro da sua casa, tudo isso é possível. Porque é possível perdoar, é possível amar, é possível dar carinho, é possível ensinar, é possível andar junto, é possível cada um entender o momento de abrir mão da sua própria vontade em prol do outro, e vice-versa. Tudo isso é possível se Deus estiver no centro da sua casa. Deus valoriza a família, porque foi Ele que criou a família. É da vontade de Deus que a sua família vá bem em todas as áreas. É da vontade de Deus que a sua família seja próspera, que a sua família seja feliz, que a sua família seja alegre, que a sua família vá em frente, que os seus filhos sejam prósperos, que haja paz em Israel, que é a sua casa, que é a casa de Deus. Se muitas vezes sabemos amar o de fora, fazer pelo de fora, porque às vezes a gente é tão educado com as pessoas, às vezes a gente é tão carinhoso com as pessoas, e dentro de casa somos ásperos. Falamos alto, gritamos, fechamos a cara, né? Ficamos emburradas, principalmente as mulheres, né? Que é cheia de emburramento. Nós mulheres é uma benção, cheia de emburramento. Isso é triste, irmãos, e eu falo por mim. Vocês já olharam na minha cara e com certeza já viu que eu sou de emburrar, né? Melhorou bastante, né, amor?
mas ainda precisa melhorar. E isso só é possível através do Espírito Santo de Deus. Deus está no centro da tua casa? Deus está no centro da tua família? Você ora com seus filhos? Marido, você ora com a sua esposa? Esposa, você ora com seu marido? Você jejua pela sua família? Não adianta nós corrermos atrás do prejuízo depois que já perdemos. Nós temos que valorizar a nossa família enquanto temos a nossa família. Deus ama a nossa família. Deus ama a família. Deus ama a igreja. E a igreja é formada por famílias. Quando as famílias vão bem, a igreja vai bem. A igreja é próspera. Eu fico feliz quando eu vejo essa união na igreja, porque isso significa que pelo menos a maior parte das famílias estão bem. Porque senão, não há harmonia na igreja. Não que não estejam enfrentando lutas, entendeu? Não que não estejam tendo dificuldades, não é isso. Mas que estão enfrentando as lutas e as dificuldades juntos, de mãos dadas, olhando para Cristo, buscando a solução nos pés de Cristo, olhando para a cruz de Cristo, valorizando a salvação. Irmãos, essa é a coisa mais importante pela qual devemos lutar, a salvação da nossa casa, a salvação da nossa família. Cuide da sua família, cuide da sua casa, proteja a sua família, proteja a sua casa, defenda a sua família, seja um defensor da sua família. Não aceite que o inimigo levante pessoas ou situações para zombar da tua casa. Não dê motivo para isso. Não permita isso, porque a sua casa é a casa do Senhor Jesus. É morada do Espírito Santo de Deus. Invista na sua família, invista na vida dos seus filhos. Ensina a ele uma carreira espiritual. Ponha ele para aprender algum instrumento, se ele tiver vocação para isso. Ensine a ele a amar a Deus. Ensine a ele a ofertar. Ensine a ele a honrar a Deus, a adorar a Deus. E a mesma coisa com sua esposa, com seu esposo. Agradeça a Deus pela sua família. Dê o devido valor à sua família, porque esta família foi Deus que te deu.